A família, sem qualquer dúvida, é sustentáculo seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz da sociedade. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias atuais, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. O Centro Espírita Paulo de Tarso, fundado em 20 de setembro de 1949, neste ano completando 65 anos de fundação, e que comemoramos ainda 150 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o apoio da FEB, União Espírita Mineira e Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, e contando ainda com os nossos colaboradores, a Dominante Boutique, Alia Água Mineral, Autoescola Coromandel, Autoposto Santa Clara Ipiranga, Supermercado Pontual Progresso, Café Coró, Casa do Estudante, Papelaria e Utilidades, Central Comunicação Visual, Cardoso e Cruvinel Corretora de Seguros, Hotel Frios, Queijos e Derivados da Carne, Coisas de Casa, Dr. Leiber Costa Ferreira, Odontologia, Dr. Nivaldo Batistetti, Advocacia, Embaré Indústrias Alimentícias, Expresso d'Alva, Hotel Dona Adélia e AS Instituto de Atenção à Saúde Integral, Agroleite, Queijos e Campuã, Nacional Pneus, São João Padaria e Lanchonete, Protec Produtos Agrícolas Limitada, Gerais FM 97,9, Restaurante Cambuchá, Supermercado Líder e Viação Nossa Senhora da Abadia. Estamos iniciando a segunda jornada espírita de Coromandel, uma proposta de divulgação do espiritismo em nossa cidade e em nossa região. É a doutrina dos Espíritos como o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo que tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. É com uma alegria imensa que estamos aqui divulgando a doutrina espírita e pelo conhecimento, trabalhando o nosso aprimoramento, pois somos cada um de nós uma obra-prima de Deus, única e com características peculiares. Iniciamos ontem, dia 28 de agosto, a terceira jornada espírita de Coromandel e iremos até o próximo domingo, dia 31, abordando o tema central, um desafio chamado família. Sejam todos bem-vindos. É no lar que experimentamos as orientações preparatórias para as transformações de caráter essencial à vida, munindo-nos com os equipamentos necessários para a trajetória existencial e seus bons e nobres resultados. Nem sempre agradáveis, a reação dos acontecimentos domésticos nos constrangem a comportamentos e atitudes tantas vezes deplorados, mais tarde ocupando as consciências de remorsos e lixo psicológico, prejudicial à tão desejada felicidade.
No momento de arte desta segunda noite, apresentaremos um novo trabalho do Centro Espírita Paulo de Tarso, coordenados pelo Célio Fernandes, Helena Martins e Nicole Rezende, o coral Cânticos da Paz. Nos apresentarão duas músicas, Anel Mágico e Jesus Cristo. Com vocês, o Cântico da Paz.
trabalho é fruto de um desafio que lançamos ao CELI para iniciar um coral em nossa casa. E são crianças também da evangelização do Paulo de Tarso. Fica o desafio para Maria Alice, lá na Casa da Sopa, no Centro Espírita Maria Dolores. Quem sabe o ano que vem nós estaremos aqui com uma nova frente de trabalho musical também. Parabéns a todas as crianças. E ao Fernandinho, que criou coragem de subir no palco, né, Fernando? Nós lembramos que a Feira do Livro Espírita, no hall de entrada, encontraremos boas obras espíritas abordando a doutrina e, em especial, os nossos temas da terceira jornada. O nosso companheiro Público Caríssimo estará disponível a quem adquirir seus livros, que ele já publicou, para autógrafos, logo após a palestra. Lembramos também que tem na livraria os CDs de Jorge e Fernando, que estávamos escutando antes da abertura de nesta noite. Sempre agradecemos aos nossos trabalhadores, aos que nos patrocinam e também os trabalhadores voluntários que fazem com que consigamos realizar esta jornada. Nós convidamos o nosso companheiro Público Caríssimo para a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amorável, honra-nos, Senhor, com a sua presença. Vem, Mestre, adentra esta casa, caminha entre nós, toma assento ao nosso lado e nos abençoe. Quanto, Senhor, necessitamos disso. O Senhor é o pão que desceu dos céus, e a ceia será servida, Senhor. O teu servo repartirá o seu pão com todos nós. Vem, Mestre. Aqui nos encontramos nesta jornada em seu nome, organizada para este fim. E quanto sentimos, Mestre, o Senhor mais próximo, distribui conosco e reparte igualmente com toda a Coromandel e as circunvizinhanças o seu manancial de bênçãos. Ó Mestre, vem, Senhor. Bons Espíritos, queridos benfeitores e benfeitoras do mundo invisível, em nome de nosso Mestre e de Deus, nosso Pai,
acertem-se e derramem sobre as nossas cabeças e as nossas frontes, como no Pentecoste, a inspiração de bem viver, da alegria, da completude com o próprio Mestre. Por antecipação, amigos espirituais, damos graças por reconhecer o valor da oportunidade. As suas irradiações abençoadas, espíritos benfeitores e luminares, sejam conosco em inspiração e compreensão do pão que será entregue. Um pão transubstancial para as nossas almas. Em seus nomes, de nosso Mestre Jesus, iniciamos a nossa tarefa desta noite. Assim Os reais valores da dignificação humana são ultrajados pelas proposições modernistas do hoje, do aqui e do agora. Favorece a debandada do lar pelos jovens, incapaz ainda de orientar a existência, de enfrentar os desafios de viver em equilíbrio. Faltando o lar seguro, buscam organizar tribos e reagem a tudo que os vincule à estrutura familiar, dando lugar a novos hábitos e a costumes próprios, matando as imagens ancestrais e construindo a própria identidade, agressiva e arrogante, estranha e especial, em nome da liberdade de pensamento e de ação, que o tempo demonstra frágil e sem sustentação a longo prazo. Joana de Ângeles. A constelação familiar. Com este tema, damos sequência à nossa terceira jornada espírita de Coromandel e convidamos Marcel Cadidé Mariano. Graduado em História e Direito, Marcel Mariano é assessor jurídico da primeira vara da infância e juventude da comarca de Salvador, Bahia, palestrante espírita com dezenas de conferências em todo o Brasil e exterior, e atua na Federação Espírita do Estado da Bahia, sendo atualmente trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção na Mansão do Caminho, também em Salvador. Por favor, Marcel Mariano. Meus amigos, minhas amigas, jovens, internautas que nos acompanham pela radiofraternidade.com.br, a paz seja conosco. O desencanto tomara conta do senador Públio Lentulus Cornélios. Em mais de uma visita aos médicos de Roma, estes haviam dito que a menina era portadora da morfeia. Periodicamente, na pele muito alva de Flávia Lentulha, explodiam as feridas pútridas de cor violácea, e a menina apresentava os picos e repicos da febre, sendo que tisanas, ungüentos,
bálsamos, se mostravam completamente inúteis para debelar a enfermidade que avançava sobre aquele corpo miúdo na infância e de alguma forma se assemelhava a um agente maligno devorando uma flor em manhã de primavera. Segundo a tradição local, inclusive de natureza médica, a principal medicação para aquelas feridas era uma pasta que era formada do miolo de pão com leite de jumenta, que em bebida dava algum refrigério às dores e à coceira irritante, que levavam a criança ao desespero, ao choro contínuo, noites a fios, e os pais à inquietação permanente. Até que alguém resolveu alvitrar àquele casal do jovem senador, então na época com menos de 35 anos de idade, e a sua esposa possuidora de rara beleza, a doce Lívia, que a família mudasse de domicílio, abandonando Roma, a terra dos Césares, fundada pelos etruscos na península do Lácio, e rumasse para a província da Judeia. Roma estendia o seu poderio sobre toda a bacia do mar Mediterrâneo, e onde houvesse as legiões romanas, ali estava a presença de Tibério César, o imperador de então. De certa maneira, Tibério César era enfermo, muito doente, acometido de gripes constantes e resfriados que nunca se curavam, e temeroso de ser assassinado pelos adversários políticos do seu fastígio, refugiara-se na ilha de Capri, onde somente recebiam os mais próximos da sua governança megalomaníaca. O senador entendeu ao ouvir de generoso amigo que ele partilhava as altas funções do Senado, e reunindo a pequena família constituída de esposa, uma filha doente e inumeráveis escravos, colocou toda a sua bagagem no lombo de animais e numa liteira demandou durante mais de 30 dias as terras distantes da província sob domínio das águias romanas. Ali chegou exausto e, atravessando Jerusalém, um episódio marcaria aquele espírito voluntarioso e rebelde. Quando a liteira que conduzia a esposa e consorte Lívia atravessava Jerusalém, eis que uma pedra, sibila do ar, adentra-se pela cortina que vedava a janela da liteira e, atingindo o rosto muito alvo da matrona, fere-lhe a pele sensível, fazendo brotar a coroa púrpura do sangue. Imediatamente os escravos identificam o jovem de 17 anos que havia atirado a pedra no momento de inconsequência típico da idade juvenil naquele período. O rapaz é preso. É o jovem André de Saul de Gioras. O jovem é preso e ali mesmo o senador, saído da sua liteira, depositada no chão pelos escravos hercúleos, determina que o jovem receba 30 chibatadas. O espetáculo é tão doloroso que a própria Lívia, depois da 5ª chibatada, roga ao marido: chega, pelo amor dos deuses, não prossiga com essa atrocidade. Manda prender o jovem, que é conduzido para uma das prisões locais, até que o senador saia do seu estupor e decida o que vai fazer com aquele adolescente. Posteriormente ele será deportado para as galés.
E as galés significam o degredo permanente ou a morte no mar. Um pai aflito, André de Gioras, se dirigirá oportunamente nos dias seguintes àquele senador e rogará pelo filho, se prontificando não só a ressarcir qualquer dano, mas rogando desculpas pela inconsequência do jovem em pleno verdor da idade. Como o senador não acolhe aquela súplica de um pai em desespero, ele deporta o jovem para as galés e mais tarde ele irá para Roma servir a uma casa de um patrício ilustre. Aquele pai, ferido nos brios, fita o senador de alto a baixo e, espumando de ódio e de cólera, afirma-lhe como numa profecia macabra para os dias que viriam: senador, eu venho como pai aflito rogar pelo meu filho. Creio que o senhor faria a mesma coisa se estivesse em análoga posição. Se meu filho perecer em qualquer situação, seja tirado ao mar aos tubarões, ou destruído nos conflitos entre os escravos que remam no degredo injustificável das galés, o senhor pode ter certeza que eu lhe caçarei até o inferno, se necessário, e farei cair sobre o senhor o gládio da minha vingança implacável. Retirou-se após a ameaça, que o senador desconsiderou infantilmente, porque aquele homem não estava na altura daquele representante de Tibério César, quase um procônsul na Judéia. Instalado agora no palacete, toda a cura foi buscada para a menina que continuava desvalida, até que alguém levou um alvitre à dama Patrícia Lívia, dizendo que por aqueles dias caminhava por ali um homem diferente. Ele era belo como a manhã de primavera. Seus cabelos se assemelhavam ao mel silvestre. Seus olhos eram duas nesgas de mar que se confundiam com o céu. Sua alma era vigorosa como a espada nua. Suas palavras eram contundentes como a labareda de fogo. E de suas mãos brotavam virtudes que curavam. As notícias corriam à boca miúda, dando conta de que mortos eram ressuscitados, de que doentes da morféia recuperavam integralmente a saúde da pele, que mulheres equivocadas encontravam um novo roteiro ante suas palavras sensatas, e que dele brotava amor e acolhimento a quem se equivocara na vida. Será, dizia uma serva à sua senhora, será, senhora, que não valeria a pena procurar este homem tão bom, que no seio do nosso povo espalha a bondade e a esperança? Lívia, contaminada com aquela serva de nome Ana, leva então a Públio Lentulus Cornélius, seu marido e o senador da República Romana, a possibilidade de localizar aquele homem no seio da raça dos judeus. Ele considera que descer de sua posição de senador para rentear com aquela gentalha, com aquela escória, seria perder a dignidade. Mas quando se tem na constelação familiar um ente tão querido como uma filha, padecendo, chorando a cada noite com as dores de uma doença que a medicina de então se declara impotente para corrigir, amenizar ou até mesmo curar, vale qualquer recurso. Vencido pelo argumento da companheira a quem idolatrava e que amava profundamente, ele então resolve procurar aquele homem que todos chamam de Joshua, em hebraico, Jesus.
e portanto escolhe uma tarde em que obtém informações de que ele costumava orar, meditar, entre as oliveiras frondosas de um certo horto, a que se chamava Getsemane. Na tradição, o horto das oliveiras. E numa tarde em que o sol debruava por detrás dos montes do Esdrelon, em que as rosas ofereciam perfume e o vento fresco bailava nas folhas miúdas, o senador, trocando de veste, retirando as alfinetentes túnicas brancas, cingido na cintura com a faixa vermelha, símbolo dos senadores, com uma túnica pardo amarronzada, que eu confundia com o poviléu, as pessoas simples, se dirige para aquela região de árvores frondosas, e ali chega por volta das 17 horas. O sol começa a declinar no seu crepúsculo, prenunciando a noite que não tardará. Ali ele senta-se numa pedra e cogita: mas eu não marquei encontro com este homem. Apenas as fontes populares dão conta de que aqui é um local habitual das suas meditações, dos seus solilóquios, dos seus silêncios. Será que ele virá? E entre as 17 e as 19 horas foram 2 horas de espera. Mas 2 horas não inúteis, nem ociosas. Como que tomado por uma força que o obrigava a rememorar a própria vida, o senador então, ali aproximadamente com 39 anos de idade, cabelos negros, olhos que pareciam as asas da graúna, aquele homem começou a meditar sobre sua vida até ali. Que fizera até ali? Alcançara o Senado, era fartamente remunerado pelo império sob o comando de Tibério César, a quem conhecera um dia nas magnificências de Capri. Casara-se com Lívia, porque desde que a vira fora tomado de uma paixão arrebatadora. E no momento sublime de inspiração, escrevera para ela um poema intitulara Alma Gêmea da Minha Alma. Cantara para ela o alaúde mais de uma vez, arrancando lágrimas daqueles olhos que amava profundamente. Oportunamente ela lhe dera uma filha, que agora o Hansen consumia lentamente, como que carcomindo aquela flor tenra que começava a ensaiar os primeiros passos para a vida. Ali estava ele na Judéia, buscando, quem sabe, os favônios do mar, já que todos falavam que a brisa, a temperatura, a região temperada pudesse ofertar à menina uma sobrevida e uma qualidade na saúde que periclitava. Mas quem era esse homem de que o povo falava ser um avatar, um Messias, um profeta, alguém que trazia nas palavras a esperança, o acolhimento e a renovação daqueles dias assinalados pelas guerras, pelos conflitos e pela subversão política? Como ali chegara? Quando é que ele iria sair da vida e para onde? Os deuses, por que é que Minerva, por que é que Didimine, a quem consagrara a sua família, não atendia aos seus rogos, às suas procissões, às suas ofertas? Mais de uma vez foram ao templo de Roma consagrado a esta deusa e ofertaram o tributo que os sacerdotes afirmavam que a deusa exigia para devolver bênçãos. Mas até então parecia que a deusa estava muda ao seu apelo de pai, porque a filha definhava dia após dia. De repente, ele percebe passos. Ele ouve passos de alguém que vai chegando e pisando as folhas secas que estão no chão. E ao virar-se,
ele dá-se conta de que está diante de um homem de hierática e majestosa beleza. Aproximadamente 1,70 m, 75, 70 quilos de peso, os olhos suaves e doces, parecendo duas amêndoas silvestres, o cabelo partido à nazarena lhe caindo suavemente pelos ombros, dão uma imagem de que parece um trigal maturo num poente de fogo. A túnica é branco amarelada, aos pés estão atadas uma sandália típica daqueles tempos, com correias de couro amarrada à panturrilha. Seus dedos são longos, seus dentes são alvos como mármore de Carrara. E ele dá-se conta de que transpira daquele homem uma beleza, uma majestade, uma candura como ele nunca havia sentido. E sem poder deter a emoção que o domina de súbito, o senador levanta-se da pedra e vai ao chão de joelhos. Aquele homem se aproxima suave. Seus dedos adentram-se pela cabeleira basta e negra do senador. Acaricia-lhe a cabeça dorida, as inquietações nutridas em noites perdidas, e exclama como se falasse de alma para alma: Senador, por que me procuras à noite? Por que não me procuraste durante o dia, à plena claridade solar, para conhecer os fundamentos da doutrina que trago de meu Pai, para ofertar aos homens? E o senador Públio Lentulus Cornélios consegue articular o pensamento, porque as cordas vocais estão estranguladas de emoção e jazem inativas na garganta. Quem é este homem para me falar com esta autoridade a mim, que sou um senador do Império de Roma? E quase que de imediato, aquele coração que está de pé fala-lhe de alma para alma: bem miseráveis são as tuas riquezas. Neste século de iniquidade, que as guerras e os arrasamentos reduzirão a pó. Não, meu amigo, eu não venho socorrer o homem superficial de estado, de erros clamorosos e de passado de crimes hediondos. Eu venho socorrer o pai aflito, cuja filha desvalida foi desenganada pela medicina destes dias de inconsequência. Sim, ela ficará boa, não por você, a quem falta o grão de mostarda da fé, mas ficará boa pela fé de tua mulher, que é nobre e diamantina, e que a cura de tua filha represente para o teu coração agravo de responsabilidade, porque sou hoje, Públio, para a tua alma o instante de aderires à mensagem de meu Pai, mas preferiste as convenções do mundo. Oportunamente eu te visitarei outra vez. Ele vê então que Jesus olha a lua, que naquela hora 19 para 19h30, 20 horas, começava a brilhar como um disco de prata presa no zimbório da noite. E ele vê que Jesus chora porque lágrimas lhe descem do rosto, perdendo-se na barba, muito alva, como que suplicasse ao Pai pela menina distante, a quem nunca viu. O senador mergulha numa torrente de emoções e estados dicotômicos lhe tomam a alma. Ele nunca chorara antes, ali estava inteiramente vencido.
Quando abre os olhos mais uma vez, depois da avalanche de pranto, está sozinha no Getsemane. Jesus partira. São 21 horas. O senador levanta-se, recompõe a veste, dá-se conta de que está entre árvores, no completo silêncio da escuridão medonha da noite. Ruma para casa e, ao abrir a porta, encontra Lívia, que na sala embala a filhinha ao peito com infinito carinho que só a maternidade confere, e diz: vê, Públio, a nossa filhinha dorme. Pela primeira vez em tantas noites, a nossa Flávia dorme serena. Veja a pele dela, as feridas estão secas, cicatrizando-se. Deixaram de exalar aquela purulação grotesca, pegajosa, nauseabunda. E a menina agora dorme. Por volta das 18 horas, tomando conta dela no triclínio, eu tive a sensação de que vi uma luz azul de rara beleza, que atravessou a janela e banhou a nossa doentinha no leito em que ela gemia. Depois disso, a nossa Flávia serenou-se e entrou em repouso e convalescência. Tu estiveste com o profeta. Estive. E não disse mais nada. Recriminou a companheira, como se ela estivesse desvairada. Não tem faltado nada à nossa filha. Médicos, ungüentos, toda assistência. É natural que o corpo dela comece a reagir ao novo ambiente. Porque admitir que foi esse homem que adentrou-se à nossa casa, e a confiança nos nossos deuses voltou a ser o homem pragmático, prático do mundo. Mas não pôde olvidar aquele encontro inesquecível. Naquela mesma noite, após conciliar o sono madrugada, ele se vê expulso do corpo, colocado em um ambiente onde estão austeros juízes. Parece ser um tribunal do júri, onde homens alvinitentes, trajando túnicas luminosas, o fitam com amorosidade. E um deles, que parece ser o mais representativo entre os magistrados, levanta-se e, dirigindo-se a ele, disse: Públio Lentulus Cornélius, por que menosprezaste hoje, quando soou no teu relógio de teu destino o minuto sagrado de aderires a Jesus? Por que jogaste fora a oportunidade para ficares preso ao lodo do mundo? Ele cala-se, nada tem a dizer na própria defesa, e o magistrado, sem advogar-lhe a culpa, apenas vaticina para o futuro: preferiste César, negando Jesus, pois não te inquietes se mais tarde fores visitado pelo aguilhão da dor, porque preferiste as ferramentas do mundo para te lapidar o teu caráter. Duro será a tua jornada, Públio, na terra, porque assim, valendo-se do livre-arbítrio, escolheste servir ao mundo, esquecendo Jesus. Ele volta ao corpo na manhã seguinte, impressionado. Dois fatos que poderíamos considerar, à luz dos ensinamentos da psicologia transpessoal, como fatos luminosos, que são aquelas experiências que marcam, que deixam cicatrizes na alma e tornam o indivíduo inteiramente diferente. São experiências transcendentes que assinalam a existência por toda a vida. Constelação familiar. Pensando nesse episódio que está no capítulo 5, a partir da página 82 da velha edição de há 2000 anos,
onde o Espírito Emmanuel, pelo missionário de Uberaba, Chico Xavier, vem se autobiografar numa recapitulação e exumação de uma existência há 2000 anos em Roma e na Judéia. Pensamos que ali estava uma constelação familiar que periclitava. A menina recuperou a saúde integralmente e, junto ao marido, Plínio, irá desencarnar junto ao velho pai cego no ano 79, quando em Pompeia, na Itália, estão eles no palacete do senador já cego, após um episódio que envolveu a invasão e a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70 por Tito, o filho de Vespasiano. E 9 anos depois, em Pompeia, aposentado de órbitas apagadas por um bidente incandescente, que um jovem lhe feriu as pupilas, lhe apagando a claridade para sempre. Eis que o Vesúvio acorda e, vomitando labaredas de fogo, fumo, cinza e magna, soterra a cidade, fazendo com que perecesse o senador, filha e genro. Logo depois da desencarnação, minutos depois, o senador projeta-se do corpo e vê as claridades do mundo espiritual, contemplando outra vez a vida do invisível. Na terra ficaria apenas um filho, o jovem Marco, que havia sido raptado por aquele homem que viu seu filho igualmente banido para as galés. André de Gioras havia sequestrado o segundo filho masculino do senador e criado o menino com a tradição de ódio aos romanos, para que os dois se defrontassem, pai e filho, sem se conhecerem em Jerusalém, quando a cidade foi sitiada pelas tropas do general Tito. E o jovem, sob o comando do pai adotivo, disse: segue este homem, porque ele é inimigo da nossa raça. Apague-lhe as pupilas para que ele nunca mais enxergue o mundo. E o senador ficou frente a frente com aquele mercenário, ainda jovem, e admitiu em pensamento: mas esse rapaz tem mais ou menos a idade de meu filho, que eu nunca mais vi. E o jovem, encostando o bidente incandescente, rubro no fogo, selou para sempre as pupilas do senador naquela reencarnação. Agora, saindo do corpo, ele enxergava a filha, o genro desencarnado, Simeão, o velho trabalhador citado no Evangelho, que contemplou Jesus criança na intimidade da sinagoga ou no templo de Jerusalém. Agora ele encontrava Simeão, e só mais tarde ele iria ter condições de contemplar Lívia, que, descendo das esferas felizes, vinha visitar sua alma gêmea, oferecendo-lhe suporte e sendo seu anjo guardião nas reencarnações que viriam no futuro. A constelação familiar. E foi justamente Roma que definiu o verbete família, como nós o conhecemos hoje. Família vem do latim famulo, que significa literalmente escravo doméstico. Porque quando Roma estendeu o seu poderio sobre o Lácio e o mar Mediterrâneo, era costume que as famílias patrícias tivessem dentro de casa servos, prisioneiros de guerra, escravos, que serviam à família, ao clã. Posteriormente, os clãs se ampliaram e muitas vezes aqueles patrícios adotavam os filhos dos escravos, que iam nascendo dos servos, e por afinidade ia construindo um clã bem mais amplo. De onde vem a família que se foi aí da doravante se definindo, até viver mais tarde o estupor da Idade Média,
acossada pelo fanatismo da igreja predominante na Europa, onde os laços de família de certa maneira se perderam, porque o indivíduo era servo do Estado, produtor de riquezas para a igreja, e as crianças eram tidas como adultos em miniatura. Só mais tarde, Froebel, as figuras de Jean Comenius, com a sua pedagogia na Tchecoslováquia, mais tarde, as figuras das grandes educadoras do quilate, de Emília Ferreiro, de Maria Montessori, e antes dela, João Henrique Pestalozzi, é que trabalhariam uma figura do jardim de infância, dando a dimensão de que a criança é um ser em formação dentro da família, altamente suscetível de receber dos genitores as informações para a formação do caráter, da personalidade, de uma existência desventurada ou feliz. De que a família é importante para a construção do caráter do indivíduo. Uma família destroçada, um pai negligente, uma mãe devassa, são capazes de construir filhos pervertidos e indignos, que tornam-se maus cidadãos, reativos, violentos e grotescos. Como justamente também o contrário, quando os pais são austeros e nobres, são eles capazes de deter as tendências, de domesticar e de educar, as tendências grotescas, infelizes, perturbadoras dos filhos, se valendo do instrumento da educação, do exemplo, da ética, da admoestação, da privação de direitos, para encaminhar os seres para uma existência dadivosa, frutuosa e feliz. Não é de hoje que a humanidade se bate nos embates da família. E se remontarmos à própria Bíblia, quando inicia-se o seu primeiro livro, a Gênese, ali encontraremos uma família em desassossego. Porque o primeiro ser que se ergue na terra pela concepção divina, tomando literalmente a narrativa, é Adão. Logo depois Eva surge da sua costela, porque de certa maneira no conceito da família dá a ideia de que a mulher é oriunda de osso de pouco valor, porque o corpo humano tem 24 costelas, de uma sobram 23, não faz falta. O que faz falta na gente é um número, um rádio, um cúbico, uma omoplata, um fêmur, que são os ossos mais nobres. Costela a gente compra no açougue para fazer sopa para os desvalidos. Já é a ideia que se passa dentro da raça do pouco valor da mulher. Essa conotação infantil e absurda. Surge Eva, e os dois personagens que cunham a primeira família na terra andam simplórios, ingênuos no paraíso, destituídos do bem, destituídos do mal, sem ciência, sem sabedoria, trafegam pelas vastidões da terra sem conhecer coisa alguma, apenas fluindo tudo que a natureza lhes pode ofertar de maneira generosa. Até que Eva é visitada por uma personagem, uma serpente. E é curioso que aquela serpente no seio daquele casal falava. Serpente falando. Eu queria ver se nesse ambiente entrasse uma jiboia e desse boa noite a todo mundo. Quem é que ficava aqui agora? Não ficava uma pessoa, com certeza. Aquela serpente, aquela víbora que era bilíngue, porque silvava e falava a linguagem humana, induz Eva ao conflito. E ela, tomando da maçã proibida, ingere o alimento que lhe desperta o raciocínio e mais tarde fornece ao debilóide do próprio marido, que não questiona o poder do alimento e o consome, abrindo espaço para entender o bem, o mal e se assemelhar também a Deus. Mais tarde virão 3 filhos,
os filhos Caim, Abel e Sete. Mas aquela constelação familiar composta de 5 pessoas não se furta à tragédia. Caim mata Abel. Temos na família o primeiro fratricídio, movido por inveja, por despeito do irmão que conduzia as ovelhas no campo. Eis que Caim é tomado de uma fúria e destrói o próprio irmão. Já são poucos, 5, e um matando o outro, agora voltamos a 4. Faltou estrutura familiar, faltou diálogo. E aquela família prossegue para encontrarmos o outro exemplo em Noé, com Cã, Jafé e Sem, seus 3 filhos. Adentra-se a mitológica barca, onde estão um exemplar, 2 exemplares de cada animal que Deus colocou na terra, um macho e uma fêmea. E segundo a tradição, ele espera o dilúvio de 40 dias e 40 noites alagar, inundar a terra, salvando os animais que não nadavam, para depois repovoar a terra. Ali também teve conflito, porque logo depois ele plantou uma vinha, quando desceu em terra firme. E embriagando-se com o vinho, Noé ficou nu na tenda, completamente nu. E um dos filhos teve que cobrir a nudez do pai, que embriagado na cachaça, se permitiu a nudez, o despudor, o despautério diante dos próprios filhos. A humanidade volta a se repovoar. As velhas histórias de Sodoma e Gomorra, cujas famílias degeneradas converteram a cidade num grande meretrício a céu aberto. E Deus, que era Deus dos exércitos, implacável, manda fogo e enxofre destruir as cidades. Parece que Deus é tão pobre, que em vez de educar os filhos, arrancando-os da perversidade e da perversão para a retidão de caráter, opta pela destruição pura e simples, sumária, o genocídio dos próprios filhos, como se esses filhos viessem dele já com defeito de fabricação. Já vêm pervertidos, e falta a Deus a capacidade de educá-los, como era a visão que se tinha do onipotente, do onisciente e do onipresente. Como o indivíduo não conseguia divinizar-se subindo a Deus, era mais cômodo humanizar Deus, arrancando dos céus e trazendo-o à terra, para que ele se contaminasse com as paixões tipicamente humanas. Então Deus era caprichoso, Deus se irava, Deus destruía cidades, Deus autorizava genocídio, Deus primava pela virgindade das mulheres, mas não primava pela virgindade dos homens, que se permitiam aos vários intercâmbios sexuais, menos a mulher que tinha que se manter incorrompível até o matrimônio com quem a família escolhesse. Então as famílias sempre viveram aturdidas pelo fanatismo, pela presença de patriarcas, de líderes, de pastores, que mergulhados também nos seus próprios conflitos pessoais ou da libido, levavam para o seio do povo as suas problemáticas em forma de leis religiosas dogmáticas e draconianas. Mas a família avançou, ela teve que se constituir, ela teve que se edificar, chegando até a Grécia, onde em Esparta, a cidade militarizada do Peloponeso, as famílias eram constrangidas pelas leis locais a entregarem os próprios filhos, quando nasciam, aos anciãos. E aos anciãos cabiam selecionar quem ia viver e quem é que ia morrer. Os anciãos que constituíam um conselho levavam as crianças recém-nascidas para a beira de um rio e do alto do penhasco seguravam a criança pelos pés. Se a criança chorasse, se a criança se rebelasse contra o frio, contra a maneira indelicada que era segura,
era sadia. Então a vida era poupada e voltava para o seio da família. Era criada até os 7 anos de idade por pai e mãe. Depois a criança era entregue de novo pela família ao Estado. E o Estado ficava de posse da criança dos 7 aos 21 anos de idade. Eram 14 anos de exercício militar, para que a criança saísse de Esparta aos 21 anos de idade como um soldado, ou melhor dizendo, um serial killer, uma máquina de matar os adversários que ameaçavam a cidade militarizada. Mas se a criança fosse doente, as mãos do idoso se abriam e a criança se espatifava nos rochedos daquele rio, para o deleite dos abutres que ficavam de plantão aguardando a carne fresca nos dias de exame das crianças e dos recém-nascidos. Esparta primava por uma família forte, aquartelada, militarizada, onde os jovens dormiam sob privações para ter cicatrizes no corpo. Era incentivado a brigar com seus próprios colegas de quartel para desenvolver sempre um espírito de animosidade, enquanto a alguns quilômetros dali existia a cidade de Atenas, onde seria berço da democracia no século de ouro, o século V a.C., o século de Péricles. E neste período, Atenas desenvolveu a ideia de que as famílias devem se unir, devem estar em torno da defesa da cidade. E não obstante a democracia vigente, a cidade era escravista. Os ilotas, os metecos, eram aprisionados sem qualquer comiseração ou piedade. E se fugissem mais de 2 vezes, eram cegos por videntes, rubros no fogo, para que nunca mais fugissem dos seus senhores, dos seus mandatários. Ali foi a cidade de Péricles, ali foi a cidade de Sócrates, de Platão, dos grandes filósofos que inauguraram aquele período das academias, pelo para, da democracia, pela democracia, para a democracia. Foi ali que nasceu a filosofia e foi ali que se aturdiu também a família. A Grécia destruiu-se, ou se auto-entredevorou por causa da falência da família. Roma também. Roma faliu porque a família apodreceu. Irmão X, Humberto de Campos, narraria pela pena mediúnica do venerando Chico Xavier uma cena que aconteceu no Fórum de Roma, quando alguns senadores idosos dialogavam sobre os tempos em que estavam vivendo de apodrecimento moral. E um deles, que era mais jovem, tomado pelo ardor de estar sentando-se nos bancos do Senado por primeira vez, tomando de uma maçã podre, levantou aos colegas mais velhos, mais veteranos do Senado e disse: Roma é isto aqui, Roma é esta maçã podre. A nossa sociedade apodreceu, nossas famílias não têm respeito, nossas tradições estão jogadas no lixo, os nossos patriarcas se permitem aos disparates, aos deslates, às inconveniências. Nunca mais resgataremos a beleza da nossa sociedade do porvir. Roma é uma carne podre, é uma carniça. Um senador mais maduro se aproximou do jovem colega, tomou-lhe a maçã delicadamente das mãos, partiu-a, tomou das sementes que estavam boas e disse: enganas-te, meu amigo. Pode ser que a sociedade romana em que vivemos hoje esteja apodrecida, mas como a fruta ela tem sementes boas e generosas. Deitemos as sementes em solo bom e poderemos no porvir reconstruir uma sociedade pulcra e digna. A semente de qualquer sociedade é a juventude, é a infância. Cuide-se dela e se poderá resgatar mais tarde a beleza e a saúde moral da família. Pensando nisso, o espírito Joana de Ângeles, psicóloga, educadora, que aprendemos a amar pelos dotes de infinito carinho em ditar
livros à mão cheia, educando a nova geração. Há alguns anos escreveria pelo médio que lhe é habitual há 70 anos, Constelação Familiar, em que ela vem dizer exatamente no prefácio que após demoradas reflexões no mundo espiritual, constatou de que esse instituto, ao atravessar toda uma história, desde a família primitiva, atravessando pela família militarizada da antiguidade, a família burguesa, feudal, do período da Idade Média, adentrando-se pela família urbana da Revolução Industrial no século XVII e atingindo hoje os campos vastos da família tecnológica, da família robotizada, da família virtual, conectada, online. Esta família vem atravessando seus desafios e buscando encontrar sua própria identidade. Depois de demoradas reflexões, vendo os conflitos que tomam conta da família na atualidade, ela resolveu se valer de uma expressão que é uma terapia, constelação familiar, desenvolvida por um nobre estudioso europeu, e definindo esta temática, escreveu 30 capítulos para demonstrar a importância da família e como os membros interferem uns sobre os outros. Pais sobre filhos, tios, avós, bisavós, cunhados, como são capazes de interferir na formação de valores da pessoa humana quando está no cadinho familiar. Pelo que grave é a responsabilidade daquele que vem de família ou constrói a sua família. O que é que tem para dar? Se coloco hoje um filho na terra, o que direi a ele sobre o mundo que o está aguardando? Se ele me vê dizer palavrões dentro de casa, não poderei recriminar mais tarde se ele na rua chamar uma pessoa idosa, uma moça, um rapaz, um colega, com os palavrões cabeludos que ouviu dentro de casa. Ele é um periquito e eu sou um papagaio velho. Ele apenas vai repetir na rua o que ouviu dentro de casa. Se me permito ao tabaco, ao cultivo do fumo, da nicotina, como poderei dizer que nesta barca furada, em que o cigarro com as suas 4.723 substâncias, todas cancerígenas, ele também se contamina, adquirindo mais tarde um CA maligno, com metástase, devastando-lhe o corpo. Se projeta a minha residência, o meu lar, meu apartamento, e começo logo dizendo à minha futura consorte, ali naquele canto da sala vamos instalar o nosso barzinho, e coloca ali um móvel de madeira com as garrafas de veneno rotuladas de cachaça, de uísque, de dreia, de tequila, de rum. E nas noites em que estou ocioso, me permito aos amigos servir-lhe a droga etílica, que embriaga os sentidos e desmoraliza o indivíduo. Amanhã chega meu filho bêbado em casa, que autoridade terei para dizer a meu filho? Ele dirá, está ali o bar onde o senhor bebe com seus amigos. Eu também fui para a balada. Eu estou apenas seguindo os seus passos. O senhor bebe em casa, eu bebo na rua. O senhor é um alcoólatra familiar, eu sou um alcoólatra urbano. Qual a diferença? O senhor não tem autoridade para me falar que deixe o álcool, porque o senhor também está no álcool. Eu vi desde pequeno o senhor bebendo aqui dentro de casa, eu na minha mamadeira e o senhor no dreia, no envelhecido de 12 anos, no legítimo escocês. Qual a diferença? E aí realmente não teremos como admoestar, porque a força do argumento venceu o argumento da força que eu possa dispor para dobrá-lo pela violência. À luz da doutrina espírita, afirma Joana de Ângeles, a maior autoridade é a autoridade moral. E a autoridade moral, para se firmar, clama, exige exemplos. Porque a palavra encanta, a palavra fascina, a palavra arrebata, mas somente o exemplo convence.
somente o exemplo arrasta. Swami Sai Baba, o notável místico e religioso indiano, desencarnado há pouco mais de 3 anos, que se celebrizou na Terra, mas sobretudo na Índia, pelos milagres que fazia, pelas curas e pela produção de objetos, em que, girando a mão, produzia do nada objetos de ouro, de metal, de diamante, de esmeralda, para ofertar às pessoas. Ele nunca deu uma bijuteria a quem quer que seja. Ele só dava coisas reais, ninguém sabe de onde ele produzia. Ele, em certa ocasião, falando para 100.000 pessoas na Índia, no seu ashram, ele conclamou e disse uma verdade absoluta: as mãos que trabalham, que aram, são mais santas e sagradas do que os lábios que oram. O que equivale a dizer de que é preferível o indivíduo ser mútuo e estar na ação do bem, do que ser um bom falador, mas não sobe ao morro nem desce ao gueto para ajudar a ninguém. Mas Jesus disse algo que é parecido: a fé sem obras é em si mesma morta. De que adianta ter fé se ela não levanta, não socorre, não trabalha, não leva pão, não leva leite, não leva água, não socorre quem está na miséria? Preferível não ter a língua e o indivíduo está sempre na ação do bem, lavando a ferida, socorrendo. Na família, pois, é necessário se ter o exemplo, viver, mesmo que nos custem as renúncias, os sacrifícios, as lágrimas que os pais vertem e os filhos não veem. Os filhos nunca enxergam quando pai e mãe choram. Há 2 anos atrás, no dia 6 de setembro, eu viajei de Salvador para o interior da Bahia para visitar minha mãe nos seus últimos 2 dias no corpo. Ali cheguei naquela tarde de quinta-feira, 6 de setembro, e de imediato fui ao hospital onde ela se encontrava com 83 anos de idade e 25 quilos de peso. Apenas osso e pele em cima de uma cama com uma máscara de oxigênio em que os pulmões iam e vinham, e ela com os olhos já vítreos que iam de um lado para o outro praticamente sem ver nada. Eu me aproximei e apliquei-lhe passes às 4:30 da tarde e fui embora. Na manhã seguinte, 7 de setembro, feriado nacional, voltei de manhã e de tarde, apliquei-lhe passes e percebi de que seu fluido vital já estava partindo. Ela estava cada vez mais pálida, o arroxeamento das extremidades começava a se apresentar no fenômeno da cianose, da anóxia cerebral, e a secreção dos pulmões cedeu, dando a ela um pouco mais de conforto na respiração. Apliquei-lhe passe no dia 7. No dia 8, voltei pela manhã, sábado. Apliquei-lhe passe pela manhã e à tarde. E percebi que era o dia da despedida. Era feriado em nossa cidade. Era o dia da padroeira. Minha mãe era católica, apostólica romana desde o berço. Adorava a padroeira, que na cidade tinha o nome de Nossa Senhora das Grotas. E a expressão vem, na Bahia, de que uma tradição conta de que quando a cidade nossa, Natal, nasceu, um índio cavaleiro, montado em um belo cavalo, saiu pela caatinga, pelo sertão, atrás de gado tresmalhado. E chegando à beira do rio São Francisco, ele deu-se conta de que havia uma gruta, ou uma grota. E sedento, cansado de procurar gado perdido entre os arbustos da caatinga, o índio cavaleiro desceu do cavalo, adentrou-se ao rio e foi examinar a grota. E deu-se conta de que lá dentro havia uma imagem de Nossa Senhora. Aqui o índio recolheu, túlgido de emoção,
montou no cavalo e voltou para a pequena vila e entregou aos frades franciscanos, os primeiros idealizadores de qualquer povoamento na região. E os frades receberam a imagem, construíram uma capela e passaram a denominar que Nossa Senhora era Nossa Senhora da Grota do Rio, o que passaria à posteridade com esse nome, tornando-se padroeira da nossa cidade natal. Minha mãe ia para todas as missas em homenagem a Nossa Senhora, mas não perdia no dia 8 de setembro a procissão. Estava ali desde manhã cedo na procissão, uma católica fervorosa, sem fanatismo. Aquele dia ela não pôde ir à procissão. Era o dia de Nossa Senhora. E por volta das 18 horas, depois que lhe apliquei passe na casa de saúde, às 18 horas em ponto, eu fiz uma reflexão da importância dela em minha vida para a construção dos meus valores. E evoquei-a pela memória. Quando pequena, ela me juntava as mãos e me ensinava a prece do anjo protetor, para que meu anjo da guarda me desse assistência e me protegesse do mal e do perigo. Das vezes que ela me convidava para orar de joelhos, das suas lágrimas, que eu as conhecia, muitas ocultas, das suas dores, dos seus sacrifícios na panela, de ser uma mulher inteiramente de casa que renunciou à profissão de enfermeira para dedicar-se inteiramente aos 5 filhos que teve e um aborto natural, de uma irmã que não chegou a materializar-se no mundo, retornando ao mundo espiritual. Recordei as marcas que ela me deixou na alma, a sua candura, o seu sorriso fotogênico, a sua beleza, o seu gesto simples de mulher que veio do interior da Bahia, de uma região pobre, atravessando as secas de 1930, de 32, comendo a macambira, o que se encontrava pelo mato, com minha avó e os 7 irmãos, ela já viúva, minha avó, até chegar à nossa cidade e se estabelecer para criar o clã do qual me originei. E agradeci em prece a bênção dela ter me recebido há 50 anos, acolhendo-me, dando-me um vaso físico para a manifestação na qual me expresso hoje. 18 horas eu orei naquele dia 8 de setembro de 2012, quase 2 anos atrás. Então, voltando-me para uma janela que estava aberta, eu fitei o infinito, quando a claridade do sol já começava a murchar diante da noite que triunfava, e disse em prece: Nossa Senhora das Grotas, eu sou espírita e a senhora é venerada pelos católicos. Eu gostaria de lhe fazer um pedido. Não sei se o meu pedido tem mérito para subir até seu trono de luz das regiões felizes, mas é que nós estamos sofrendo muito. A medicina alega impotência para devolver à minha mãe qualquer réstia de saúde. E a possibilidade mais próxima é entubá-la numa UTI, mantendo-lhe uma vida artificial, não se sabe por quanto tempo. Então eu quero lhe pedir hoje, não sei se meu pedido sequer será ouvido, muito menos atendido. Leva minha mãe hoje. Eu te rogo em súplica que a desencarne hoje, dia 8, em tua homenagem, e a acolha no teu seio, porque eu acredito na vida além da vida. É apenas o corpo que já não serve mais. Leva a essência, porque a essência sofre por tabela, sofremos nós. Alguém ali por perto ligou um rádio e começou a tocar Ave Maria de Schubert, na gaita inesquecível do compositor e cantor norte-americano Stevie Wonder, mas de uma beleza indescritível, aquela Ave Maria que me inebriou. E em prece permaneci até as 18h05, quando a Ave Maria foi desligada, e uma voz rente aos meus ouvidos, vindo das fontes do invisível, me calou a sede de interrogação. Tua prece
foi ouvida. E antes da meia-noite, viremos buscar tua mãe. Prepara a família para a grande viagem. Às 7 horas da noite, levei uma grande amiga para dormir aquela noite com ela, a noite que não passaria. E ao me despedir da amiga na porta do hospital, eu disse: se acontecer qualquer coisa, a primeira pessoa para quem você deve ligar é para mim. Celulares ligados. Ela me fez um sinal, adentrou-se à casa de saúde para dormir no sofá ao lado de minha mãe. As horas avançaram, 21 horas, 22, 23 horas. Exatamente às 23 horas e 35 minutos, às 11h35 da noite, eu folheava o Evangelho segundo o Espiritismo, meditando nas suas páginas doçurosas. Quando o celular toca, eu olho, era o sinal da Bíblia. O nome dela é estampado na tela. Eu só perguntei algo: a que horas foi? Ela disse: há 5 minutos. Fique aí, eu estou indo para tomar as providências. Acordei os demais familiares, preparei-os e disse: o anjo partiu. Rompeu a gaiola de ossos e voou para os céus de estonteante claridade. Agora o pássaro está livre. Sepultamos no dia seguinte o corpo de minha mãe. Na segunda-feira, dia 10, eu me encontrava na cidade de Feira de Santana para abrir a Semana Espírita de Feira. Os companheiros me acolheram na BR e olhando-me me disseram: nós preparamos um orador B, um plano B. Se você não tiver condições de falar, eu: como não? A maneira de homenagear minha mãe é falar da doutrina que esclarece a família, que ajuda a entender a vida, que ela continua. E fizemos a palestra aquela noite, cerca de 24 horas depois de sepultar-lhe o corpo no modesto cemitério de nossa cidade, debaixo de um frondoso pé de juazeiro, a frutinha pequena, branca, amarela por fora, de massa suculenta e branca por dentro, revestindo um caroço duro como pedra. O ano passado, mais ou menos nessa data, agosto, quando viemos para a segunda jornada, viajando entre BH e Uberlândia, pelo avião, passando pelo Cerrado de Minas Gerais, eu meditava sobre ela e me perguntava em espírito: onde está a Dona Maria? Onde estaria agora? Quando senti um toque no meu ombro, voltei-me para o corredor do pequeno avião e ela disse: meu filho, eu estou aqui e vou acompanhar você pelas 6 cidades de Minas Gerais. Você não está mais só. Eu estarei com você lhe acompanhando, porque os laços de família não se rasgam, não se rompem com a morte. A morte arrebatou-me do corpo, mas não me tirou da vida. Na constelação familiar, diz Joana de Ângeles, os laços se apertam com os afetos que partiram. O túmulo não é o fim, o berço não é o começo. A vida vem antes da concepção e vai depois da decomposição cadavérica. Nossos entes que já partiram estão de pé. Oremos por eles. Aguçemos a memória, recordando os momentos felizes, quando estavam conosco, as alegrias que deixaram, as bênçãos da educação, as orientações nobres, a maneira esportiva com que encaravam a vida, os hábitos simples que possuíam. Como eram pessoas ricas, estão vivos, estão na dimensão espiritual nos aguardando após vencida as cartelas do mundo, as procelas da terra, para o grande reencontro e a formação da família universal, na grande constelação espiritual das famílias que se formam no além, se emboscam na matéria
e retornam para se reaglutinarem no mais além. Diz Allan Kardec no capítulo 14, no item 8, do Evangelho, quando aborda aquele momentoso capítulo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, abordando os laços de família espirituais e carnais. Estes segundos se dissolvem na terra, porque regidos pela ocitocina, pela química da libido. Mas os primeiros se robustecem com o tempo, a ponto de 2000 anos depois de Emmanuel e Flávia terem se encontrado naquela existência em Roma, como pai e filha, estiveram conosco há tão pouco tempo. Flávia, Emmanuel, resgatando o senador de outrora. A afinidade de duas almas que se querem profundamente, sob a tutela de Lívia nas regiões felizes, aguardando a sublimação do companheiro nas lutas da terra, na qual se sublimou servindo a Jesus integralmente, por 75 anos, escrevendo sobre ele, que é o grande sol da Judéia. Levemos Jesus para as nossas famílias. Se ela estiver em crise, em conflito, em disparate, se o nosso filho penetrou as brumas dolorosas do crack, da drogadição, se a nossa filha querida, em que depositávamos a confiança, resvalou na vulgaridade do corpo, na venda da máquina física, afivelando ao rosto a máscara da hipocrisia, se temos um genitor carrancudo ou uma mãe problemática, vale a pena orar por eles, sustentá-los, porque por mais ruins que eles sejam, deram-nos o vaso físico. Poderiam ter nos abortado e não o fizeram. Poderiam ter cometido infanticídio assim que nascêssemos, nos matavam em casa na calada da noite e não o fizeram. Nossa genitora, por mais que seja hedionda, em algum momento deu-nos o peito, garantindo-nos o leite que nos sustentou para a vida. Levantou-se de madrugada, fez um chá para as nossas cólicas e medicou-nos no dia seguinte, privando-se de alguma coisa para que os filhos tivessem coisa outra. O suor do genitor, trabalhando de sol a sol para trazer para casa uma códia de pão, um pacote de fubá, um pacote de café para alimentar a prole numerosa, garantindo a permanência da família. Oremos por eles. Estejam na terra carpindo o Alzheimer, a osteoporose, do eclipse da razão, ou já estejam domiciliados na pátria feliz. Só estamos aqui porque eles garantiram a nossa vinda à terra, e só por isso já são dignos da nossa reverência e da nossa mais profunda gratidão, em que podemos elevar a Deus a nossa prece por termos encontrado o Espiritismo que equaciona os problemas do ser, do destino e da dor, esclarecendo que constelação familiar não é um acidente de percurso, é uma necessidade evolutiva que temos. Somos seres gregários que precisamos estar juntos, formando feixe de varas, porque é tão doloroso, é muito cruel viver na solidão. Viver sem ninguém, não ter para onde retornar após as fadigas. Como é bom encontrar uma pessoa que nos acolhe no aeroporto, que nos acolhe em casa, alguém que nos abraça. Quantas vezes em cidades que eu fui do interior, faixas colocadas na rua, levaram minhas lágrimas. Marcel, que bom que você veio. Como é bom quando a gente é acolhido por alguém, um abraço, um aperto de mão, um gesto de ternura. Como é bom ter família, mesmo quando ela não é o modelo ideal, mas é um local em que temos alguém que é uma referência, uma irmã que nos acolhe,
uma pessoa que nos socorre, como diria o célebre poema de Casimiro Cunha, Meus 8 anos, quando ele fala: oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, dos anos da infância querida, que o tempo não traz mais. E ele comenta lá os beijos de minha irmã. Como eram bons os beijos de minha irmã. Trepar na mangueira, garimpar aquelas frutas, dormir ao som do mar, acordar às festas a festa do sol, as brincadeiras, aquele período assinalado. Roberto de Campos escreve sobre família também, manda cartas depois da morte para a sua mãe, para os seus filhos que ficaram na terra e que pelejaram na justiça pelos direitos autorais dos livros que ele havia psicografado inicialmente. Todos nós temos uma referência. Família é referência, é alicerce onde erguemos a nossa casa. Por isso a nossa profunda gratidão, em que pedimos a Deus que tome conta das famílias, que socorra nesses dias de tantos conflitos, de tantas dores, e evocamos a doce poetisa de Macaíba, no Rio Grande do Norte, Alta de Souza. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Somos muito gratos ao Marcel, que nos permitiu lembrar de todas as estrelas que compõem nossa constelação familiar. A terceira jornada espírita continua amanhã, com o primeiro seminário com início às 14 horas e termo às 17 horas. Que teremos o tema relacionamento conjugal, o desafio da convivência. A palestra de manhã à noite terá o tema a vivência do amor. O conferencista convidado para o seminário, aí a palestra de sábado, foi Simão Pedro de Lima, da cidade de Patrocínio, mas que por questões particulares cancelou a sua participação. E por sua própria indicação, Marcel Mariano assumiu os mesmos temas. Lembramos que para as inscrições dos seminários poderão ser feitas junto à nossa livraria. E na livraria nós encontramos os CDs, desculpe. Nós encontramos os CDs de Jorge Fernando, que esteve entre nós na primeira jornada espírita. E lá também estará Públio, autografando seus livros. Convidamos agora Célio, Helena e Nicole, que nos apresentarão a música As Bem-aventuranças. Fazemos deste cantar a nossa prece de encerramento de hoje, com as nossas vibrações de amor ao companheiro Simão Pedro.
Muito obrigado a Célio, a Helena e a Nicole. Encerramos o nosso segundo dia. Boa noite a todos. Esperamos vocês amanhã no seminário às 14 horas, aqui na Casa da Cultura, ou nos ouvindo pela www.radiofraternidade.com.br. Até amanhã, boa noite.